pela Tua Palavra, pela leitura dela, Senhor Deus, para a nossa memorização, para a nossa edificação e para o louvor da Tua glória, Pai. Que nesse momento, culto a Deus, estamos lendo a Tua lei e lendo, Senhor Deus, os Teus atos poderosos, ó Senhor Deus, para que o Teu povo ouça e compreenda e creia. Te agradecemos, ó Pai, porque temos a oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui, Senhor Deus, de forma tão fácil, descomplicada, lendo a Tua palavra e cultuando o Teu nome. Nos preserva, Senhor Deus, mesmo em tempos difíceis, ó Senhor Deus, que isso, Senhor Deus, possamos fazer regularmente. É o que nós pedimos. E agora nos prepara, Pai, para ouvir a Tua palavra, mais uma vez, e sairmos aqui edificados, ó Senhor Deus, preenchidos, ó Senhor, por ela. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Provérbios capítulo 6, dando continuidade à exposição, capítulo 6 de Provérbios. Agora, dos versos 9 a 11, né? Eu vou fazer a leitura toda, do verso 6 ao verso 11, mas nós vamos partir do verso 9, onde paramos, e vamos até o verso 11, se o Senhor assim o permitir. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A primeira coisa, quando a gente lê um texto desse, a vontade é começar do zero, ler tudo de novo, expor tudo de novo. Né? Inicialmente, quando nós falamos sobre o livro de Provérbios, nós dissemos que o livro de Provérbios ele tem uma aplicação muito prática. Nós vimos que inicialmente ele trabalha, vamos dizer assim, doutrinariamente, ele apresenta a doutrina, né, a importância dela, né, e numa segunda parte ele vai aplicar essa doutrina na vida comum, em determinadas atividades do ser humano. E aqui nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo que a preguiça é pecado, que o homem preguiçoso ele demonstra a insensatez de um coração pecaminoso, e o desejo que todos nós temos, pecaminoso, de conseguir as coisas de forma fácil. Isso vai demonstrar a natureza pecaminosa que existe no nosso coração, porque não foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Desde o início, antes da queda, o homem deveria conseguir o seu sustento através do trabalho, do suor do seu rosto. Ele seria abençoado toda vez que se empenhasse, trabalhasse com afinco nas suas atividades. E aí, por causa da queda, esse desejo que o homem tem de suprir, ele foi deturpado, voltado para si só. E a preguiça demonstra esse egoísmo da parte do homem, de querer conseguir as coisas sem esforço, sem labuta, sem empenho. Isso é pecado. Pecado. Às vezes as pessoas, a gente falando sobre esse, que está relacionado, e até citei isso na última pregação, pessoas querem ficar ricas, jogam na loteria e tal, e pensam que o pecado é jogar, que é um jogo de azar. O pecado não é jogar, o pecado é você querer ficar rico sem querer trabalhar. Esse é o pecado do jogo. É você ser incitado à riqueza sem trabalho. Isso é pecado.
Estou levando em consideração a questão do jogo de azar, de sorte, não estou levando isso em consideração, porque isso pode ser até relativo, mas a questão é jogar na loto, jogar na cena, mostra, na realidade, um dos aspectos dessa preguiça, que desboca na avareza, você querer ganhar dinheiro sem trabalhar. E aí nós temos vários desdobramentos disso na nossa sociedade, umas pirâmides, e outras coisas mais que a gente vê por aí, pessoas querendo enriquecer sem derramar o suor no seu rosto. Isso a gente vai perceber que são um dos desdobramentos, do preguiçoso. Bom, vamos voltar ao texto. Nós vimos na primeira parte do poema Salomão admoestando os seus leitores a considerar a sabedoria e a diligência, o zelo da formiga, E na segunda parte, ele agora condena o preguiçoso pela sua insensatez e indolência, com uma terrível advertência no verso 11. E assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E aí ele começa essa segunda parte dizendo assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para pestanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Até quando? Nós vamos perceber que essa pergunta é uma pergunta acusadora e que pressupõe, nós vamos, pelo contexto aqui, que a colheita está em andamento já há algum tempo. Então, as coisas estão acontecendo e que se ele continuar, ou seja, se ele não tomar uma atitude decisiva com relação ao seu ostracismo, o julgamento virá. As consequências virão. E aí nós vamos perceber que essa pergunta, que é uma pergunta retórica, ela admoesta de forma implícita o preguiçoso a se arrepender de sua indolência insensata. Ele deveria se levantar rapidamente, compensar o tempo perdido antes que seja tarde demais. É interessante a expressividade aqui desse chamado, desse vocativo, porque a ideia é despertar aquele homem da sua letargia, da sua lerdeza, exigindo dele uma ação positiva, exigindo que ele se levante e parta para o trabalho. É como se um senhor estivesse chamando seu servo para o trabalho quando esse estivesse dormindo. Ei, rapaz, acorda! Tem muita coisa a fazer. O verbo deitar aqui, até quando ficarás deitado? Fazendo um paralelo com a parte B, quando te levantarás do teu sono, dá o sentido de alguém que está deitado dormindo quando há trabalho para se fazer. Quando ainda não terminou o trabalho, o preguiçoso, ele ainda nem começou as suas tarefas. E a ideia do verso seria: quando te levantarás do teu sono e irás trabalhar, homem? Quando é que você vai sair desse estado de preguiça e de letargia? E os preguiçosos precisam ser despertados com essas palavras. Quanto tempo? Por quê? Porque quanto tempo ele vai desperdiçar? E ficar assim? E quando ele vai administrar melhor o seu tempo? Por quanto tempo ele irá amar o descanso, a inatividade? Por quanto tempo, até quando ele vai aprender a negar a si mesmo e a fazer seus esforços? Porque o homem preguiçoso, ele precisa negar a si mesmo. Negar o desejo de uma tranquilidade quando se exige atividade. E aí a pergunta seria: você vai adiar isso
por quanto tempo? Você vai postergar essa sua indolência por quanto tempo? Você vai desperdiçar as suas oportunidades por quanto tempo? E parece que esse é um comportamento de uma pessoa que não pensa no futuro, que não se importa com o futuro. E é interessante que isso é uma coisa que precisa ser ensinado desde cedo aos nossos filhos. Porque a nossa tendência do ser humano é essa: se encostar. Se encostar. E isso vai trazer consequências sérias na vida de uma pessoa. Não que o descanso seja ruim. O descanso não só é ruim, como é uma bênção, e é planejado por Deus ao homem. O homem precisa descansar. Mas uma coisa não pode suplantar a outra. É interessante porque se você vai olhar na nossa sociedade, você vai ver que, e a gente vai perceber de uma maneira geral, que a maneira como ele fala que a gente tem isso na nossa vida, né? Mas a gente vê como Deus também é gracioso, né? Até nesse sentido. Por quê? Porque o final da preguiça é a completa desgraça, a completa pobreza. E se você for olhar a nossa sociedade, até mesmo no meio da igreja, ou no meio das pessoas de uma maneira geral, a gente não vê isso. E aí a gente pode pensar assim: não, esse texto aqui está falando para aquelas pessoas que estão mendigando, aquelas pessoas que são extremamente pobres por causa da falta de disposição para o trabalho e coisas semelhantes. Não, mas ele está falando para nós. Porque muitas vezes nós agimos dessa forma. E às vezes temos um pensamento desse jeito, preguiçoso. Poderíamos alcançar coisas maiores, mas por causa de uma preguiça, por causa de uma falta de disposição para o trabalho, nós não fazemos isso. Tem um outro lado aqui também, né? Aquelas pessoas que são viciadas em trabalho. Mas não é o caso. A questão aqui é aquelas pessoas que deixam de fazer as suas responsabilidades, suas obrigações, porque querem descansar, enquanto a colheita está clamando, enquanto há trabalho, enquanto há necessidade de esforço, de suor, quando não é hora de descanso. Apesar do texto não abordar esse aspecto que eu quero dizer aqui, nós precisamos entender também como preguiçosos aquelas pessoas que trocam seu horário de trabalho por diversão. Essa é uma característica também de uma pessoa preguiçosa. É uma pessoa que trabalha, faz as suas funções, mas sempre que ele tem a oportunidade de trocar o seu trabalho por uma diversão, ele faz. E é interessante que eu falo isso como pai, e como pastor também. A necessidade que nós temos de ensinar os nossos filhos sobre essas coisas. É lógico que numa idade mais infante, as crianças brincam mais do que trabalham, até uma certa idade. Aí daqui a pouco, ou às vezes nem trabalham, só brincam. Aí tem a necessidade de trabalhar um pouco, ajudar em casa. E aí brinca mais. Aí chega um tempo que a coisa fica assim, mais ou menos meio termo. Eu tenho as minhas atividades na escola, tenho que trabalhar, e aí metade do meu tempo eu trabalho, metade do meu tempo eu me divirto. E aí essas coisas é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Essa realidade vai diminuindo. Você vai tendo a necessidade de descansar, de brincar, de se entreter menos e trabalhar mais. E essa é a vida adulta. Você trabalha,
mais e se diverte menos. Né? Não o contrário. Nós temos que estar atentos com relação a isso aos nossos filhos. Porque pode ser que eles nunca venham a experimentar a pobreza extrema, né? Mas deixarão de galgar situações e oportunidades que Deus colocou diante deles e que eles estão desperdiçando. Estão pecando contra o Senhor, quando estão trocando essa realidade, quando estão deixando mais tempo para as atividades de entretenimento do que para o trabalho. Vocês conhecem aquela fábula, né, da formiga e da cigarra? E da formiga que trabalhava o tempo todo, no verão, e a cigarra ficava cantando. No inverno, houve a necessidade de colher os frutos do seu trabalho. E aí a cigarra morre, porque no tempo da colheita ela quis cantar e se divertir enquanto a formiga trabalhava. Essa é uma realidade. Uma realidade. Verso 10 ele vai dizer assim: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Nesse verso, nós estamos vendo o sábio passar do comportamento exterior, observável do preguiçoso, até quando, ficarás deitado, para um discernimento mais profundo das consequências invisíveis dos seus hábitos. Nesse verso nós vamos ver retratado a situação insensata do preguiçoso, que no verso seguinte vai mostrar as suas consequências. Quando ele diz assim, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, essa expressão, ela se refere a uma quantidade não muito numerosa, é uma pequena quantidade de tempo. Percebam que o preguiçoso aqui não passa todo o tempo dormindo ou todo o tempo ocioso, é um pouquinho de tempo. E na realidade, essa expressão vai imita a fala desse preguiçoso, dizendo assim: deixa-me dormir mais um pouco, deixa eu descansar mais um pouquinho. É como se ele se despertasse do seu sono, aí se estica e aí pede: eu preciso de mais um pouco, preciso dormir mais um pouco, preciso descansar mais um pouquinho. Ele está ali na sua cama quente e não consegue suportar a ideia de se levantar, e particularmente se levantar para o trabalho. Ele, dessa forma, e a maneira como o poema foi descrito, dá a ideia de alguém que está prometendo a si mesmo, ao seu mestre, que só deseja um pouquinho mais, só precisa de um pouquinho mais de sono. Então ele vai se levantar depois disso e vai cuidar dos seus negócios. Mas essa ideia, ou seja, essa perspectiva enganosa, porque quanto mais tempo uma disposição preguiçosa, indolente e acelerada, mais ela vai permanecer. E assim a obra não é concluída. Por quê? Porque ela é sempre adiada um pouquinho mais, todos os dias. E dessa forma todo o seu tempo é roubado, à medida que são roubados, momentos a momentos, momento a momento, período a período, parte a parte. É como se ele estivesse respondendo a essa pergunta. Quando você vai se levantar? Algum dia eu me levanto. Mas por que ele faz isso? Porque o preguiçoso é incapaz de assumir e manter um compromisso firme. Percebam que um pecado vai gerar o outro. Mas o homem diligente não é assim. O homem que é zeloso, que é aplicado, que é cuidadoso, ele vai fazer um plano e vai se comprometer com a sua execução. É o que Provérbios capítulo 21, verso 5 vai nos dizer. Ele diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ou seja, aquele homem que é diligente, ele vai se planejar e ele vai partir para a ação.
Ele vai ser cuidadoso. Ele não vai deixar para amanhã o que ele pode fazer hoje. Ele não vai empurrando, e deixando, botando a sujeira debaixo do tapete, assim, qualquer dia eu limpo. Aí vai sempre jogando, daqui a pouco tem sujeira e o tapete está em cima assim, né? Tem mais sujeira do que tapete. Ele não vai fazer isso. Ele vai ser zeloso com as suas atividades e vai se aplicar aquilo que for da sua responsabilidade. Quando ele diz assim, um pouco para dormir, a palavra no original aqui é sono, que foi traduzido por dormir, e se refere a algumas ocorrências inoportunas de sono. Perceba que a ideia não é uma pessoa que é completamente largada, ela vai se tornar assim, mas é aquela pessoa que sempre deixa as coisas para depois. Vou descansar um pouquinho, como eu faço isso? Vai deixar. Porque quer descansar, porque não quer se envolver com aquela atividade. E aí a ideia é essa: algumas ocorrências inoportunas, momentos indevidos de descanso. Abra o Provérbios capítulo 20, verso 30. Provérbios capítulo 20, verso 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Não ames o sono, para que não empobreça. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Provérbios 26, 14. Como a porta se revolve nos seus donos, assim o preguiçoso no seu leito. Eu me lembro da minha época de quartel, e é engraçado como o funcionalismo, não estou dizendo que são todos não, mas o funcionalismo ele contribui com essas pessoas. Eu me lembro uma vez, eu vou falar aqui, o Rodrigo e o Felipe vão entender. Nós viemos de uma formatura muito cansativa, bastante cansativa, e naquela época eu fazia faculdade, chegava em casa todo dia meia-noite, e saía de casa às 5 horas da manhã, porque tinha que estar no quartel bem cedo, né? E aí teve uma formatura, e essa formatura levou o tempo todo. E eu fui um dos últimos a chegar no quartel. E eu tinha uma pessoa no quartel que não gostava muito de mim e me perseguia. Provavelmente por ser crente, né? Provavelmente. E ele era o S2 do quartel. E nessa formatura eu cheguei nessa formatura, e aí todo mundo trocou de roupa e tal. Como eu fui um dos últimos, eu e alguns colegas, eu fui o último a chegar. Como eu trabalhava numa sessão, quem trabalha em sessão tem um trabalho duplo, no quartel. Além de trabalhar na sessão, eles trabalhavam fora do quartel, mais fora do que dentro. Eles não tinham horário para chegar e tal. Às vezes, nem para sair, e às vezes tinha que chegar até mais cedo do que os colegas. Mas era invejado porque não fazia geralmente as coisas que alguns deles faziam na tropa. Estava envolvido com outras atividades mais relacionadas com o mundo civil. E aí cheguei, tomei meu banho e tal, e por ter sido um dos últimos a chegar, eu tinha uma missão a cumprir na minha sessão, e aí demorei um pouco, cheguei na minha sessão, já tinha todo mundo lá esperando a hora do almoço. Eu ia sair para cumprir uns trabalhos e tal, umas tarefas e tal, e nessa sessão você não tem hora de almoço, você não tem hora de nada, Aí eu estou chegando lá, e está esse cara que me amava na porta, chegando assim: vocês sabem onde está o Quaresma? E cara, não vale nada, é um preguiçoso, que não sei o que. Sabe onde ele está? Ele está dormindo lá no alojamento, acabei de ver ele lá. Eu atrás dele, assim. Aí ele era mais antigo do que eu. Quando olhei para ele, falei: como é que é?
Aí discutimos, né? Ali naquele momento ele saiu correndo e foi embora. Aí teve um colega meu que chegou e falou assim: cuidado com esse cara quer te pegar. Qualquer furo que você der, você vai dançar. Aí passaram-se 2 semanas, eu tinha chegado num horário fora do expediente, né? Era um horário de assim, o almoço terminava 1h, eu estava na rua, cheguei, era 1h30. Aí cheguei, troquei de roupa e voltei para a minha sessão, né? E aí quando eu voltei para a minha sessão, eu ia passar lá para a sessão dessa pessoa e ia pegar alguma coisa que tinha que levar. Aí passei lá, chamei, bati na porta, não tinha ninguém, abri a porta. Aí quando a sala era uma sala, primeiro tinha uma sala de recepção e atrás era tipo uma sala de estoque, né, de material, né? Era chamada do subtenente. Eu entrei lá, estava dormindo, lá no canto, lá escondido. Aí eu olhei assim e falei: por isso que ele diz que eu durmo, né? Porque é isso que ele faz, né? E aí saí, voltei, aí chamei o auxiliar dele e cheguei e falei assim: acorda lá o teu chefe, que já são 2 horas depois do expediente, ele está dormindo lá. Se o comandante entrar na sala dele, ele pode pegar uma cadeia. Ele falou: valeu, coronel, senão vai chamar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você não é necessariamente um homem preguiçoso, mas você é um preguiçoso porque você é um oportunista. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, e que você tem funções e obrigações a fazer, você vai tirar um cochilozinho, você vai jogar um joguinho de videogame, você vai fazer qualquer outra coisa, porque ninguém está olhando. Isso mostra esse mesmo tipo de comportamento. A preguiça, a indolência. E por que eu disse que o funcionalismo ele privilegia isso? Porque as pessoas que são dedicadas, as pessoas que trabalham, as pessoas que se empenham, elas muitas vezes têm as mesmas compensações e os mesmos lucros, vamos dizer assim, que aqueles que não estão nem aí para o trabalho. E você precisa conviver com isso todo o tempo. Você vê o ímpio prosperar na sua impiedade. Mas essas coisas não devem nos fazer invejosos deles, pelo contrário. Essas pessoas vão receber da mão do Senhor as consequências do seu erro. Você vai ver aqui no texto sagrado que o sono é uma característica que define o preguiçoso. Para ele, o amor ao sono é um escapismo, é uma recusa de encarar o mundo, de encarar o trabalho, de encarar a dificuldade. E nós vamos perceber que a Escritura vai mostrar claramente, o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios, claramente a grande diferença, o contrário do sono doce do trabalhador, lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 6, quando ele diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, e o sono nauseante, narcótico do preguiçoso, que cria mais desejo de dormir para escapar da dor de viver, das dificuldades da vida. Provérbios capítulo 19, verso 15: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Essa é a consequência. Essa visão que nós temos, e errada, de que aqueles que fazem o pior se dão bem, essas coisas são momentâneas, porque o juízo de Deus vem. Pode não vir da maneira como você acha, ou como você prevê que venha, mas o juízo de Deus vem. E a consequência da preguiça, da ociosidade com relação ao trabalho, vai levar o homem à pobreza, à miséria. No verso 10, ele diz assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. E essa palavra tem um sentido de preguiça e inatividade. E se refere a cochilos indolentes. Percebam que a ideia aqui não é que o cara durma o tempo todo, mas
toda vez que há um espaçozinho, não tem ninguém vendo, ele larga o seu trabalho e vai ociosamente se dedicar a si mesmo. Certo comentarista fez a seguinte observação a respeito dele, do preguiçoso. Ele assim: ele não se compromete com uma recusa, mas engana a si mesmo com a pequenez de suas redenções. Assim, centímetro por centímetro, minuto por minuto, suas oportunidades lhe escapam. O que ele não considera é que o tempo de trabalho é curto e que ele deve aproveitar todas as oportunidades. Mas o que ele faz? Ele quer cruzar os braços, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Ou seja, o insensato, diante do trabalho, ele cruza os braços num gesto que vai resumir a sua atitude insensata com relação ao trabalho. Abram Eclesiastes capítulo 4, verso 5, vai dizer assim: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é o punhado do descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Ele cruza os braços e eles não vão fazer nada. Ele cruza os braços para se deitar num sono que amortece e o torna anestesiado. E olha que interessante. Percebam que são os braços que traem os preguiçosos. E os braços são instrumentos de trabalho. Abram Provérbios capítulo 10, verso 4. Aquilo que deveria ser usado para desenvolver as suas habilidades, aquilo que deveria ser usado para o trabalho, agora é usado para o ócio. Ele cruza os braços, ele deixa de trabalhar, ele deixa de exercer com as suas mãos o seu trabalho. Olha o que a Escritura diz: o que trabalha com mão, remissa. Ou seja, aquele que não é diligente, aquele que não é efetivo, aquele que fica deixando as coisas para depois, aquele que não trabalha com zelo, empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Provérbios capítulo 19, verso 24. Olha o que a palavra de Deus diz: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. 21, 25, Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. E qual é a consequência disso? Verso 11: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Nesses versos aqui, Salomão está dando um aviso das consequências fatais da preguiça. A pobreza e a necessidade certamente sobrevirão aos que são preguiçosos em seus negócios, aqueles que não são diligentes. E essa expressão aí significa um estado de pobreza extrema. A palavra pobreza aqui seria penúria, privação e ausência daquilo que é necessário. O apóstolo Paulo vai dizer assim: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Por quê? Porque uma pessoa que tem o que comer e o que vestir, ela não é pobre, ela não é necessitada. A ideia aqui é uma pessoa que nem tem essas coisas, não pode suprir as suas necessidades básicas. E a gente vai perceber que no livro de Provérbios, ele vai relacionar de forma explícita, e às vezes de forma implícita, a pobreza ao ócio. Por quê? Porque a pobreza é o fim amargo do preguiçoso. Abram aí Provérbios capítulo 20, verso 3. Olha o que diz: não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás
o teu próprio pão. A ideia aqui é que a pessoa preguiçosa, ela não é desprovida de riqueza, mas ela é desprovida de alimentos, é desprovida de necessidades básicas, por causa da sua ociosidade. É o que você vai ver lá em Provérbios capítulo 19 e 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem padecer fome. Bruce Waltke, quando comenta esse texto, ele lembra que as palavras pobre e oprimido, e aí são palavras específicas do hebraico, porque existem outras palavras que designam pobre, mas essas palavras pobre e oprimido, aqui no original, eu iria falar que vocês não ia fazer muita diferença, seria Dal e Ras, são duas palavras que designam pobre, mas que nunca são usadas para descrever a pessoa preguiçosa em seu estado final. Por quê? Porque essas palavras denotam aqueles que são pobres em virtude de circunstâncias além do seu controle. E nós vamos ver que a Escritura se preocupa de maneira especial com esses indivíduos, com os pobres, que são pobres por circunstâncias e não porque não querem trabalhar, porque são preguiçosos, porque preferem fazer malabares no sinal, ou ficar pedindo esmola, ao invés de se empenharem no trabalho. Uma vez eu estava passando ali no sinal, achei uma coisa interessante. Tinha um rapaz que se arrastava, ele não tinha uma perna, e pedindo esmola, mendigando. E aí você olha assim, isso aí o leva a mendigar e tal, suas condições e tal. Aí no outro dia eu estou voltando para casa, eu estou vendo ele pular um muro que eu não consigo pular, mais alto do que esse aqui. Quer dizer que um homem que consegue pular um muro desse, não consegue trabalhar? Porque não tem uma perna, vai mendigar? Por que ele está mendigando? Eu não vou julgar aqui a situação, mas se ele pode pular, ele pode fazer outras coisas. Pode trazer um sustento para ele, ao invés dele ficar arrumando alguns trocados no ponto de ônibus, sei lá onde, para sustentar não sei o que, a sua preguiça e a sua indolência. O Senhor se compadece do pobre, mas o Senhor abomina o homem que é pobre por causa que é preguiçoso. Olha o que Provérbios capítulo 19, 17 vai dizer. Quem se compadece do pobre é o Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Mas não é só isso. A pessoa preguiçosa, ela também experimenta um anseio que não é preenchido. Ele deseja grandes coisas, mas ele nunca vai alcançar essas grandes coisas. Por quê? Porque ele não vai ao encontro delas. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, dos zelosos, dos cuidadosos, daqueles que trabalham com afinco, se farta. E aí nós vamos perceber, como percebeu um certo comentarista, que os preguiçosos geralmente não são aqueles que têm poucos desejos, eles têm muitos devaneios. E esses devaneios, muitas vezes, com relação a esses homens que são preguiçosos, conduzem a desejos exagerados. E, consequentemente, o que isso vai acarretar? Falta de esperança de realização. Por quê? Como diz Provérbios capítulo 21, versos 25 e 26, o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar. Ele tem uma grande ideia, ele tem grandes projetos, mas fica só nisso. Por quê? Porque ele não quer ir atrás desses projetos. E o preguiçoso acaba se tornando um mendigo. Alguém que não é digno de caridade. Eu não estou dizendo que todo mendigo não é digno de caridade. Eu estou dizendo que aqueles que estão mendicando por causa da preguiça, por causa da falta de disposição para trabalhar, porque é mais fácil mendigar
do que se envolver numa atividade onde ele vai derramar o suor, onde ele vai trabalhar. Esses não são dignos. Não são dignos de caridade. Não são dignos de ajuda. Eu me lembro uma vez de uma situação, não sei se foi na igreja, eu estava junto com uma pessoa, e aí essa pessoa, o cara chegou pedindo esmola, ok e tal, e aí ele não deu, aí falou para mim assim, não dou esmola, eu não tinha nada no bolso, né? Eu não dou esmola para esse cara, porque da última vez eu fui dar um trabalho para ele e não quis. Não queria trabalhar, eu falo, arruma aqui, lava isso aqui e tal, que eu te dou um dinheiro. Ah, não dá, isso aqui foi embora. O preguiçoso acaba se tornando um mendigo, porque ele não quer trabalhar. E essas pessoas não são dignas de caridade. Olha o que Provérbios capítulo 20, verso 4 vai dizer. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. É interessante porque o homem foi criado para o trabalho. Eu tinha um professor de Velho Testamento que ele dizia isso. O homem foi criado para o trabalho. Quando ele para de trabalhar, ele morre. É como uma bicicleta. Se você não pedala, ela cai. É interessante porque isso é uma grande realidade. É lógico que chega uma idade que você tem que diminuir as suas atividades, diminuir as suas tarefas. Você não tem mais o vigor e a disposição que você tinha quando tinha 20, 30 ou até 40 anos. A idade começa a pesar. E aí, você tem que se preparar para essa época em que você vai continuar trabalhando, mas menos do que você trabalhava anteriormente. Uma vez eu estava conversando, não sei com quem, e sobre essa realidade, e aí ele estava falando daquelas pessoas que deixam de trabalhar e vão jogar dominó na praça. Ficam lá no ócio. Essas pessoas morrem cedo. Morrem logo. Por quê? Porque o homem foi criado para o trabalho. É lógico que você se aposenta, você precisa disso. Mas você precisa substituir esse trabalho por outro. Às vezes o trabalho é até doméstico. Mas qualquer outra atividade. Por quê? Porque é uma necessidade que nós temos. O homem foi criado para o trabalho. Ele não foi criado para o ócio, nem para o descanso eterno. O descanso eterno que a Escritura diz é o descanso das nossas obras nesse mundo. Não é o descanso de dormir e não fazer nada. É um descanso em que a gente vai estar na presença de Deus todo o tempo, louvando e bendizendo o seu nome. Teremos outras atividades também que vão mostrar, só que não haverá mais cansaço, não haverá mais dor. Nós iremos descansar das nossas obras e da nossa luta nesse mundo contra o pecado. E aí ele conclui no verso 11: assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E essa palavra sobrevirá, assim liga a consequência, liga as consequências terríveis desse versículo com a insensatez demonstrada pelo preguiçoso, apresentada nos versos anteriores, em especial no verso 10, da sua desculpa e da sua recusa de não trabalhar. E nós vamos ver que a pobreza no livro de Provérbios, como falta de alimento, se deve a preguiça, tirania, vileza, conversa desapropriada, negligência ou amor ao luxo, e não a tragédias naturais. Ele não trabalha essa questão. Não que a pobreza não possa vir dessas coisas, e vem das tragédias naturais, circunstâncias externas, mas o livro de Provérbios não trata disso, porque essa é uma pobreza nobre. É algo que todos nós, todos os seres humanos,
podemos passar, podemos cair, se houver uma guerra civil, ou até mesmo uma guerra que não seja civil no país, se tivermos a necessidade de guerrear com outro país, as coisas vão ficar ruins. Olhe para os países do Oriente Médio, que vivem constante conflito interno, as pessoas, por causa disso, passam necessidade. Mas não é esse tipo de pobreza que está sendo criticado aqui, mas é aquela pobreza que é decorrente da insensatez do homem. E Provérbios vai mostrar a pobreza decorrente da preguiça, da tirania, da vileza, por causa do pecado. Eu gostaria de mostrar somente um texto de Provérbios capítulo 28, verso 22 e 27. Porque existem muitos textos em Provérbios que vão mostrar isso, cada um falando de algo específico. E no capítulo 28, verso 22, ele diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele a penúria. Verso 27: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulando de maldições. As consequências do pecado sendo refletidas, ou seja, tendo como consequência a pobreza, os olhos invejosos, a falta de piedade, a tirania, a vileza. E poderíamos citar aqui Provérbios 11, 24, Provérbios 13, 4, Provérbios 14, 23, Provérbios 20, verso 4, Provérbios 21, verso 5 e 17, Provérbios 22, 16, que vão mostrar que, como consequência da insensatez do homem, por causa da preguiça, por causa de conversas inapropriadas, por causa da negligência ou amor ao luxo, e por causa de outros pecados, como a tirania e a vileza, a consequência é a miséria. O livro de Provérbios não vai tratar de tragédias naturais, consequentemente gerando a pobreza. Ele vai tratar aquela pobreza que é fruto de pecado. Ele diz assim: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. E é interessante a forma como ele trabalha poeticamente aqui, porque essa palavra ladrão aqui no original dá a ideia de alguém que anda, de um viajante que não tem lar, nem segurança, nem tampouco sustento. Um errante, a ideia é de um errante. Mas por que ele traduziu como ladrão? Interessante a forma como foi poeticamente colocado aqui. Tá? Por quê? Porque uma pessoa assim, sem rumo, um errante, uma pessoa que anda sem rumo, ele está assim à espreita de qualquer coisa que ele possa encontrar e que possa roubar. Aquele que anda sem rumo, ele tenta roubar determinadas coisas que sempre podem ser encontradas. E a ideia é essa, de um viajante que aproveita determinadas oportunidades e rouba aquilo que está à sua disposição. A ideia aqui é que a pobreza desse homem é um viajante que chega inesperadamente e rouba aquilo que ele tem. Por isso que no segundo verso ele diz assim: e a tua necessidade como um homem armado. A ideia de escassez, uma suposta falta de alimento, está presente aqui, uma situação de morte extrema. Essa é a ideia. A tua necessidade como um homem armado, ou seja, a pobreza personificada como um homem armado, que também chega de forma inesperada e rouba aquilo que ele tem. E essa comparação aqui acrescenta a ideia de um ataque da qual a vítima não pode se defender. A necessidade como um homem armado, a ideia de um homem que tem um escudo, ele não pode se defender. E a imagem deixa implícito que o saqueador defende a vida e os bens,
que ele carrega pela força do roubo, de forma que a vítima não é capaz de reavê-los. O alvo mais fácil de um bandido ou de um vagabundo é o preguiçoso adormecido. Por quê? Porque falta vigilância, falta diligência para guardar a sua riqueza. É isso que ele está dizendo, que a necessidade dele, a pobreza que virão sobre ele, ele não vai poder contrapor. Ele será alvo fácil. Por quê? Porque ele é negligente no seu trabalho, na sua obra. Porque ele é um preguiçoso. Porque é aquele que quer ganhar as coisas de modo fácil. É aqueles que querem as coisas de modo fácil. Eles nunca acabam bem. Nunca acabam bem. Nós temos visto isso no nosso país. Muitos estão ricos aí. E às vezes vão continuar ricos. Mas que preço é esse? A vergonha nacional, o escracho, a revolta, a falta de consideração e honra. Por quê? Porque são preguiçosos. Não querem trabalhar, querem ganhar dinheiro. E o preguiçoso é um ladrão, porque está roubando de si mesmo, porque está roubando de Deus, porque está roubando da sua família e porque está roubando aquele que o contratou. Eu gostaria de terminar essa nossa exposição levando em consideração um outro aspecto. Nós poderíamos aplicar essa verdade à vida espiritual do indivíduo. Por quê? Porque a pobreza espiritual sobrevém também aos que são preguiçosos no reino de Deus. A eles a linguagem, usada a linguagem ali das virgens, a esses faltará azeite quando tiverem a necessidade de usá-lo para as suas lâmpadas. Por quê? Porque deixaram de trabalhar para o Senhor. E como é que é trabalhar para o Senhor? O que significa trabalhar para o Senhor? Significa trabalhar em prol da sua alma e da alma de outras pessoas também. Significa se dedicar à palavra de Deus. Ser pastor, entrar para alguma missão, não. É você viver a vida cristã e lutar por ela. Uma das coisas que o crente não pode ser é avesso à leitura. Se o crente é avesso à leitura, ele já está meio ponto perdido. Por quê? Porque o conhecimento da palavra de Deus vem pelo meio da leitura da palavra de Deus. Se nós estamos preguiçosos em ler a palavra, nós já estamos perdendo. Nós temos preguiça de ler um texto todo, um capítulo todo, às vezes, um livro todo. Nós estamos perdendo. Se não gostamos de ler livros paralelos à leitura da palavra de Deus, estamos perdendo também. Eu gosto de ler a Bíblia, mas não gosto de ler outros livros. Estamos perdendo também. Porque esses outros livros nos fazem entender a Escritura. É uma pregação. Os crentes sempre foram conhecidos, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, e nos dias atuais como o povo do livro. Por quê? Porque eles liam, se dedicavam à leitura da Escritura. No Velho Testamento, na Antiguidade, o analfabetismo era muito grande. Entre os judeus, não. Era quase zero. Porque a criança já nascia aprendendo a lei. Nós não podemos ter preguiça de ler a palavra de Deus. Nós não podemos ter preguiça de ler outros livros. Porque disso depende a nossa alma.
A pobreza espiritual virá silenciosamente e de forma imperceptível. Ela vai crescer, vai vir passo a passo como um ladrão. E ela vai te deixar nu, como se tivesse despido por um ladrão na estrada. Ela virá de forma irresistível, como um homem armado, a quem não poderá apresentar oposição no derrotar. Por quê? Porque nós estamos postergando o nosso trabalho no Senhor, o nosso serviço ao Senhor. E nós não servimos ao Senhor somente no dia do Senhor, nós servimos ao Senhor todos os dias. Nós temos a necessidade de guardar um tempo para meditar na palavra de Deus. E você sabia, você está me olhando com uma cara assim, você sabia que isso é um pecado de todos nós? Você sabia que esse é um pecado de todos nós? A necessidade que temos de dar mais importância à leitura e à meditação na palavra de Deus. De nos dedicarmos à oração. Essa é uma falha dos crentes atuais. É um exercício que nós precisamos fazer. Vamos tirar aquele pensamento pentecostal de que achar que orar é quando você se reúne com um determinado lugar ou sozinho, passa 2, 3, 4 horas orando. Vamos tirar esse pensamento errado. Que vida de oração é só isso. Não. Esses dias, um de vocês colocou aí no WhatsApp da igreja, acho que de uma frase de um pregador puritano, falando sobre oração, que quem começa o dia orando, passará todo dia na presença de Deus. Quem inicia o seu dia orando, vai para o seu trabalho, tem as suas atividades, vai passar todo o seu dia na presença do Senhor. Falta a nós essa prática. É simples, é um exercício. São pequenas coisas que vão fazer tamanha diferença. Ao contrário de abrirmos mão pouco a pouco do nosso trabalho no Senhor, do nosso serviço ao Senhor, nós vamos pouco a pouco trabalhando em prol da nossa alma e de nós mesmos. É o contrário. Por quê? Porque vai chegar o dia que você vai precisar usar todo o dinheiro que você arrecadou com a sua vida espiritual, todo o tesouro que você arrecadou, e vai ter que tirar desse tesouro no dia da provação, no dia mau. Vai ter que utilizá-lo se você não tem. Aí a tua necessidade virá dessa forma, como um homem armado, que você não vai conseguir resistir e vai sucumbir porque você foi negligente. E quando isso acontece é tão bom, porque aqueles que são do Senhor, eles são despertados para a necessidade de trabalhar no Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, é um trabalho pela eternidade. Não é um trabalho de serviço na igreja, como zeladoria, como diácono, no sentido físico, nas comissões, outras coisas que nós temos, não. O trabalho do Senhor é outro. Não que essas coisas não sejam boas, a igreja tem esse, o trabalho que Paulo fala que não é vão, é o trabalho em prol da nossa alma e da alma do nosso irmão. Esse trabalho que não é vão. Quando nós estamos trabalhando para a nossa alma e em prol da alma dos outros também, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Nós não estamos dormindo nem sendo preguiçosos. Porque você pode vir todo dia à igreja, às quartas-feiras, e estar dormindo
da sua vida espiritual. E quando essas coisas acontecem, é bom para o crente. Pior, quando acontece dessa forma. Abram aí, Apocalipse. Capítulo 3, verso 17. O texto aqui mostra que houve um tempo oportuno, há um tempo oportuno ainda. É? Que bom. Mas que nós não tenhamos que passar por isso. Quando no verso 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja pensava que estava muito bem diante do Senhor, mas ela estava de forma miserável, provavelmente porque negligenciou as coisas mais importantes para o reino de Deus, deixando para depois aquilo que poderia ser feito agora, deixando o sono falar mais alto, deixando a falta de disposição falar mais alto, ao invés de se dedicar ao serviço do Senhor, na sua própria casa, deitado na sua própria cama. Mas porque é pesado, trabalhoso, nós abrirmos a palavra de Deus, meditarmos sobre ela, meditarmos sobre a nossa alma, lembrando do nosso Deus diariamente, pedindo a misericórdia e a graça dele para vivermos nesse mundo, de forma santa e piedosa. A Escritura vai dizer: nós devemos trabalhar não por essas coisas que são perecíveis, não pela comida que se perde, mas para aquela comida que para a vida eterna. Que possamos ser chamados a atenção nesses dois aspectos, tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida diária. Porque nós somos, como no coração, vistos pelo mundo. E se nós formos iguais ao mundo, tivermos a mesma concepção de trabalho, tivermos as mesmas perspectivas de uma oportunidade em você descansar enquanto o campo está branquejando, enquanto as coisas estão acontecendo e que você precisa trabalhar, nós estaremos dando um péssimo testemunho do Evangelho. E as consequências vão vir sobre nós. E que o Senhor tenha misericórdia, porque se temos pensado, temos vivido dessa forma, nós precisamos mudar a nossa mente. E isso começa desde cedo, desde pequeno. Nós, pais, temos a responsabilidade de imprimir nos nossos filhos essa concepção dele, olhar não somente para aquilo que nós estamos dizendo, mas para a vida que nós levamos, pela dedicação nas nossas atividades, no nosso trabalho, olhar para nós e ter como exemplo de vida para ele, de pessoas que não descansam enquanto as suas tarefas, as suas responsabilidades não são cumpridas. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos aprender que nas pequenas coisas as grandes coisas estão embutidas. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Pai, nos dando, Senhor Deus, a medida de todas as coisas, Senhor. Temos discernimento, bom senso em tudo aquilo que fazemos, Pai, para não nos excedermos nem por um lado
sendo preguiçosos e negligentes, nem por outro, trabalhando excessivamente, Senhor, roubando também o Senhor de nós, das nossas famílias e da igreja. Que o Senhor nos dê a vida certa, Pai. Jamais seremos comparados com pessoas preguiçosas e indolentes nas suas atividades. É o que nós queremos, em nome de